Opa, economia e agora? Agora falando sobre franquias. Muitas vezes o empreendedor quer mesmo ter um negócio próprio, mas tem dificuldades de inventar algo novo ou mesmo fazer um plano de negócio, buscar ali uma forma de consolidar um negócio próprio. Talvez cortar caminho, talvez diversificar os empreendimentos, a franquia aparece como uma possibilidade. Para falar sobre esse modelo de negócio, eu recebo aqui no estúdio do canal Viver Brasil a Alessandra Simões, analista do Sebrae Minas e é coordenadora também do setor aí de franquias do Sebrae. Seja bem-vinda. Prazer. Eu também estou recebendo, de forma online, o Felipe Cardoso, advogado civil. Felipe, seja bem-vindo aqui ao programa. Satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito legal. Alessandra, para a gente começar aqui o nosso programa, qual que é o cenário hoje das franquias no Brasil? Temos hoje várias possibilidades. Eu estava vendo pela Associação Brasileira de Franquias, pelo menos 12 núcleos bastante diversificados, de bastante empresas ali dentro desses 12 núcleos, ou seja, há possibilidade para a pessoa pensar em uma franquia, né? Sim, o que a gente percebe é sempre em que há um momento aí de desemprego, de instabilidade, a franquia surge como uma oportunidade para quem quer ter um negócio próprio. O que acontece é que existem segmentos de franquia que estão na moda, meio que assim, que tem uma oportunidade melhor e outros não. A pandemia nos mostrou umas características de modelos de negócio que deram certo, como os home-based, que têm um investimento menor e, por isso, vingaram na pandemia, né? A gente também, como ficou muito frente às câmaras, franquias de estéticas estão em alta nesse momento. As clínicas dentárias, de clareamento de dente, de harmonização facial, né? Então, você tem modelos de negócio que vão surgindo e navegando com a crise, né? A alimentação sempre foi um segmento que se estabelece bem, mesmo na crise, mesmo com uma queda de rentabilidade. E a casa e construção, que foi um segmento que bombou muito, né, na pandemia, porque todo mundo estava melhorando suas casas. Pois é, e eu tenho um dado aqui interessante, que o Brasil possui 2.882 redes de franquias. Redes, viu, gente? Não são franquias, são várias. Aí você pode multiplicar isso, cada rede tem aí uma quantidade grande de lojas. Tem franquias aí enormes, né? Tem franquias que vão ganhando o país mesmo. Eu sei que quando você conversa com alguém de franquia, sempre o pensamento você tem 26 estados e o Distrito Federal. Então você tem um país inteiro, isso para quando você não começa já a pensar também fora do país. A franquia, ela teve aí um momento, os franqueados de alguns segmentos tiveram dificuldades na pandemia, por exemplo, franqueadores aí de escolas, tiveram as escolas fechadas, e aí, por exemplo, você tem exemplos aí de grandes escolas que batalharam junto com os franqueadores, abriram mão ali da taxa e foram lutando juntos aí para tentar rever esse momento drástico. É um risco, né? Você faz a escolha de uma franquia e, de repente, você tem aí uma possibilidade de ter um intempérie aí qualquer. Sim, foi um momento novo para todo mundo e para todo empreendedor. O que te faz ter um benefício é você estar dentro de uma rede, que como ela tem várias pessoas pensando em como fazer aquilo dar certo, num momento de incerteza que nós estávamos vivendo, claro. Então, houve readequação de modelo de negócio, hoje percebe-se que não precisa de escolas tão grandes, né, como escolas de idioma. Houve uma mudança de comportamento, então aquilo que eu me adaptei em casa, eu vou continuar querendo fazer em casa. Outros negócios não, as pessoas voltaram para as lojas, né? Então, houve um aprendizado grande em que algumas redes se beneficiaram disso, né? Então, a venda pelo WhatsApp teve que acontecer, muitas vezes que ela não existia. Um site que muitas vezes não tinha tanto tráfego, ele teve que ser direcionado o tráfego para isso, né? A gente acho que começou a pandemia num início quase de uma Páscoa.
Então, houve uma necessidade de adequação das lojas de chocolate. Algumas abriram, outras venderam no iFood, outras usaram o site. E a franqueadora, quando ela tem uma boa estrutura, ela consegue ajudar esse franqueado a fazer o resultado dele na ponta. Mas lógico que teve que ter grandes negociações de aluguel, né, de diminuição de taxa de royalty, para que a gente enfrentasse essa crise com mais qualidade, vamos falar assim. E aí aquela pergunta, né? O que não fazer na hora de abrir uma franquia? Doutor Felipe, nesse momento em que a gente aciona o jurídico, né, para ver o que tem ali no contrato, o que pode ser uma pegadinha, o que a pessoa tem que se ligar no momento mesmo de pensar uma abertura de uma franquia. Na realidade, um dos primeiros pontos que a gente deve se ater ao escolher uma franquia é em relação à marca, propriamente dita. Costumo dizer que você deve fazer um estudo para ver o que é a sociedade, o que o consumidor pensa daquela marca. Se ela é realmente uma marca estabelecida, uma marca conhecida. E a partir do momento que o empreendedor optar por abrir uma franquia, ele deve naturalmente se cercar de cuidados, porque a parte contratual, né, as obrigações que ele está assumindo e o risco do investimento não pode ser ignorado. Então, obviamente, é sempre aconselhável que se faça essa adesão a uma franquia amparada numa consultoria jurídica para que a pessoa possa se cercar minimamente de eventuais riscos, né, que podem, claro, ser evitados de várias maneiras. Uma delas é fazendo pesquisas de mercado, não só em relação à marca, mas especialmente com outros franqueados, ex-franqueados, saber qual o suporte que aquela franquia ela oferece para o franqueado, de forma que ele tenha uma noção melhor com quem já está ali naquele ramo, quem já passou por aquele processo, para que ele preserve o investimento dele. Ô, Felipe, acontece muito, né? Por exemplo, eu comentava até aqui com a Alessandra, quando a gente estava aqui antes de começar o programa, um exemplo aqui que eu comentava com ela, que é de uma amiga que tinha uma franquia e ela começou a ter dificuldade na franquia porque ela queria incluir algumas coisas, era no ramo da alimentação, ela queria incluir algumas coisas e ela esbarrava no próprio contrato que ela assinou. Ela falou assim, ela falava, Fabiana, eu queria incluir um almoço no cardápio e eu tive que brigar contra um contrato que eu assinei. Ela fala, pô, eu tive falta de experiência nisso. É bom amarrar isso, se a pessoa quiser uma franquia, ter uma franquia, ela tem vontade de empreender dentro daquela marca e de ter uma abertura. É legal ela colocar isso no contrato? Esse é um ponto que eu diria um ponto meio crítico nas franquias. Porque quando a gente pensa na franquia, nós já estamos falando aqui numa situação padronizada, né? Desde o layout da loja, o leque de produtos que aquele franqueador vai oferecer, né, para que o franqueado possa vender, é difícil realmente você alterar, incluir, muitas vezes ser vedado no contrato. Agora, é claro, a depender da flexibilidade da rede, né, e de que tipo de serviço, você pode eventualmente negociar cláusulas. Isso não quer dizer que vai ser uma imposição, né? Muitas vezes trata-se de um contrato de adesão, onde você adere ou não àquelas regras. Claro, eu costumo dizer sempre, tudo pode ser alterado, né? Tudo que seja também razoável para os dois lados. Mas, de toda forma, isso também é um ponto que pode ser analisado antes de se adquirir. Muitas vezes as boas ideias surgem de quem está lá na ponta da linha, de quem está lidando com aquilo no dia a dia, de quem vivencia os problemas da rede. Então, uma sugestão de uma inclusão de um produto, de uma melhoria no produto, ou até mesmo a retirada de um produto ou serviço, isso pode ser, claro, negociado junto ao franqueador,
para que isso seja adaptado, aquela rede ali, de forma a trazer melhoria para todos. Agora, impor também, vamos botar aqui uma hamburgueria, né? Eu quero vender um sanduíche novo, que não está no cardápio da rede. Isso geralmente não pode, isso é vedado. Se você fizer isso, você vai estar, inclusive, infringindo cláusulas contratuais. Verdade. Agora, se a pessoa quer liberdade mesmo, liberdade total, franquia não é o lugar dela, né? Não é. Franquia não é para todo mundo, a gente costuma falar Porque, isso. assim, igual, pegando o exemplo, né, que o Felipe colocou, mesma coisa o cara abrir uma franquia de McDonald's e, num Big Mac eu não vou vender aqui não, que é um produto, uma taxa, um ticket que eu não quero. Não existe isso. Não existe, porque você compra um modelo de negócio que já está testado, uma marca que já é conhecida muitas vezes e um padrão de loja, de modelo de negócio, como que ele acontece, como ele não acontece. Então, você pode tentar negociar, e aí a gente diz, marcas mais consolidadas, a negociação é menor, claro, porque ela já tem um caminho percorrido aí. Marcas mais novas, menos conhecidas, muitas vezes têm uma flexibilidade maior. Então, você tem que entender qual é o seu perfil, o que você quer com essa rede. Se eu quero crescer, se eu quero ter mais lojas, como que eu vou traçar isso com essa franqueadora? E dizer a ela lá no início. Agora, se eu tenho grandes sonhos, tenho uma ideia que é minha, eu acho que cabe um negócio próprio que você vai consolidar daqui para frente. E aí, quem sabe, depois ele vira franquia. Até porque o investimento na franquia, você que está nos acompanhando, a gente está falando que tem de todos os tipos. Tem uma franquia que, às vezes, a própria articulação dele, às vezes não é nem a marca, né? Por exemplo, tem tipos de produtos, eu vou pegar até um produto que eu conheci pesquisando para esse programa, eu achei bem interessante, que é de papel de pão, que os caras fazem a publicidade no papel de pão. Sim. E a pessoa tem que, ela vende aquela marca ali, né, que não é famosa, que não é conhecida, mas eles têm o know-how de fazer a impressão, de fazer chegar aquela impressão, ou seja, nem sempre uma marca poderosa é um bom investimento, dependendo se a pessoa não tiver aquele tratamento para lidar com aquele segmento, né? Sim, e o que a gente tem que entender é que cada marca vai ter um valor. Então, claro que marcas mais consolidadas, o McDonald's tem um preço. Marcas menores, hamburguerias mais atuais aqui, mais locais, elas têm outro preço. Então, cabe a mim, quando vou empreender, entender que nível de investimento eu quero fazer. Tem franquia de N valores. Então, tem que comparar o que uma me dá e o que o outra me dá. É o que o Felipe falava, conversa com franqueados dessa rede, porque isso é fundamental para você entender que negócio é esse que você está entrando. E entender um pouco desse mercado que eu estou entrando. Se eu vou vender um cosmético, como que as pessoas compram? Compram para usar para elas mesmas, compram para outras pessoas? Como é que é isso? Começar a pesquisar. É fundamental, antes de empreender, pesquisar. Para que eu entre já sabendo como é que é uma regra do jogo, como é que esse mercado funciona, porque, via de regra, em todo negócio, eu vou ter que pôr cliente dentro dele. A franqueadora não vai me ajudar a pôr cliente dentro dele. Então, marcas grandes chamam pessoas. Marcas locais é o boca a boca. É o boca a boca e, às vezes, como eu disse, né, a própria logística, a própria entendimento ali da ferramenta do que você está trabalhando, porque tem uma taxa, inclusive. A grande marca, ela traz cliente, mas ela cobra para trazer cliente. Né? Ela tem uma taxa de publicidade que não é pouca, não é baixa, melhor dizendo. A gente vai para um breve intervalo aqui, rapidinho, eu vou voltar. A gente vai voltar aqui, né? Eu, a Alessandra, o Felipe, falando aqui sobre franquias. Inclusive, também a gente vai trazer um vídeo especial aqui do Sebrae falando de como abrir uma franquia. A gente vai trazer os detalhes já, depois do intervalo.